Aula 21. Hoje a gente vai continuar falando sobre a nossa sequência didática número 5, o papel do Estado e as organizações internacionais. Você já se perguntou por que produtos importados são tão caros e produtos nacionais são tão ruins? Por que, por exemplo, um iPhone 10 custa R$ 3.000 nos Estados Unidos e R$ 7.000 aqui no Brasil? A resposta é bastante simples: protecionismo. Imagine que você tenha pais super protetores que fiquem te sustentando e nunca te deixem sair de casa. Você passa toda a infância, adolescência e vida adulta trancado em casa. Quando você chega aos 60 anos de idade, seus pais morrem. E aí, o que você faz? Você não sabe fazer nada, nem ir até a esquina para pegar um ônibus. A indústria brasileira ficou mimada, sendo protegida do mercado internacional às custas do dinheiro do pagador de impostos, ou seja, do nosso dinheiro, e investiu menos em inovação e tecnologia. Também não teve incentivos para diminuir seus preços, afinal, produtos importados ficaram caríssimos. Os próprios representantes da indústria admitem isso. Carlos Abijaod, diretor de desenvolvimento industrial da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, disse o seguinte em entrevista para a revista Exame: um dos motivos da perda de competitividade da indústria é a defasagem tecnológica, um efeito negativo do fato de não termos internacionalizado nossas empresas. Outro efeito perverso do protecionismo é que, como o nosso país aumentou os impostos sobre produtos importados, outros países também aumentaram os impostos sobre produtos brasileiros. Desde Dom João, políticas de conteúdo local e subsídios para produtos nacionais foram implementados e falharam. Ou seja, a sociedade não pôde importar alimentos, bebidas, roupas, calçados, brinquedos, carros e mais uma série de coisas. O resultado? O brasileiro era obrigado a usar um dos piores e mais caros carros do mundo, e a informática demorou mais de 10 anos para se popularizar no Brasil. A história mostra que o protecionismo não funciona. Nós pagamos muito mais caro por produtos importados, não porque o governo quer nos proteger, mas porque ele quer arrecadar mais dinheiro de impostos. Vamos lá, hoje o assunto é o papel do Estado Nacional frente ao processo de flexibilização econômica e o tal do protecionismo. O que é um protecionismo? Muita gente usa esse termo de forma equivocada. Vamos lá, olha só. Imagina que a gente está prestes a entrar numa emocionante competição de culinária, onde cada país é como um chefe renomado, preparando as suas receitas econômicas secretas para conquistar o paladar do mercado global. Alguns optam por temperos exóticos e pratos ousados, enquanto outros preferem umas receitas mais tradicionais e familiares. Alguns países decidem abrir as suas cozinhas para novos ingredientes e técnicas culinárias, buscando impressionar e atrair cada vez mais clientes. Enquanto que outros preferem adotar o protecionismo, guardando as suas receitas com zelo e proteger seu sabor local da concorrência estrangeira. E na geopolítica, o mundo é o nosso cardápio. E a globalização econômica é o tempero que dá esse tom. A globalização ela tem sido um catalisador, um estimulante, tanto para a flexibilização econômica quanto para o protecionismo por parte dos estados. Mas vamos falar do conceito desses dois tópicos aí. Flexibilização econômica é a remoção de barreiras comerciais, como tarifa de importação, facilitando o comércio internacional e estimulando a competição entre as empresas. Alguns exemplos que ilustram essa política de flexibilização econômica é a desregulamentação financeira, que é mais liberdade e autonomia para as instituições financeiras operarem. Tem a privatização de empresas estatais, que é um amplo programa de privatização. E redução de impostos também, sobre importações e exportações, que é uma série de políticas para liberalizar o seu comércio exterior. Enquanto o protecionismo é uma política econômica que visa proteger
os produtores domésticos, né, da competição estrangeira, através da imposição de barreiras, né, ao comércio internacional. Aí eu vou trazer aqui alguns exemplos. Tarifas de importação, né, que são aqueles impostos cobrados, né, sobre os bens importados. Subsídio à produção nacional, que é aquele apoio financeiro, né, concedido pelo governo, né, para os produtores nacionais. Cotas de importação, né, que são limites quantitativos estabelecidos pelo governo para a importação de determinados produtos. E nos últimos anos, né, diversos países têm adotado, né, medidas protecionistas, né, em resposta a diferentes desafios econômicos e políticos, né. Alguns exemplos notáveis incluem a nossa atualidade agora, os Estados Unidos, né, que com a imposição de tarifas, né, sobre uma ampla, né, gama de produtos importados, né, principalmente da China e da União Europeia, né, mas eles não pouparam ninguém do resto do planeta. Até de uma ilha que só existe pinguins lá, ele também impôs lá uma tarifa lá de importação, né, só para você ter ideia. Aí eu quero também dar outros exemplos também, né? Além dos Estados Unidos, né? Vamos falar também um pouquinho dos outros e do nosso também, né? A China, por exemplo, né? A China em setores estratégicos, né? Como a tecnologia de informação, as telecomunicações, a energia, ela também procura proteger também nessas áreas. A gente fala muito, né? Está falando muito dos Estados Unidos, né? Mas nós mesmos aqui dentro do Brasil, né? O Brasil também também exerce o protecionismo, né? Por exemplo, o automotivo e o siderúrgico, né? Essas ações, né, visavam proteger a indústria nacional, né, da competição estrangeira e estimular a produção doméstica. Essa é a finalidade do protecionismo, né? Mas, como a gente sabe, tudo que tem em excesso não é bom. Algumas economias, elas podem se beneficiar temporariamente, né, das políticas protecionistas, né, mas a longo prazo, o protecionismo ele tende a limitar o potencial de crescimento econômico e de inovação, né, além de minar a cooperação e a estabilidade nas relações comerciais internacionais. Então, protecionismo prolongado faz mal. Beleza? Então aqui eu termino essa nossa 21ª aula, né? Onde que o nosso foco ainda está na globalização, né? Que ela tem sido, né, como eu falei lá no início, lá, um catalisador, né? O que é um catalisador? É um estimulante, né? Tanto para a flexibilização econômica quanto para o protecionismo, né? Então a gente precisa ficar sabendo aí desses conceitos, desses dois, né? E como que, de uma forma mais prolongada, eles acabam fazendo mal e não o benefício que todos pensam que deveriam fazer. Tá bom? Termino por aqui. Bons estudos e até a próxima aula.